Eu nasci e fui criada em uma religião cristã, acredito que como boa parte de quem me assiste, afinal, o Brasil é um país cristão e a nossa religião tem muito a ver com a regionalidade também. Olá, que bom que você voltou! Se você ainda não me conhece, meu nome é Juliane, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao meu canal. E se você já me conhece, você sabe que eu tô devendo esse vídeo aqui falando sobre religião desde que eu postei esse vídeo aqui falando sobre fé. Como eu falei aí na introdução do vídeo, a maioria dos brasileiros, no mínimo, passaram por algum dogma cristão, e isso é fruto da colonização do nosso país, né, que trouxe aí os dogmas católicos, e fruto disso é que ainda hoje nós somos um país cristão, embora não seja mais de maioria católica, se eu não me engano, tá? Se eu não me engano, hoje a maioria é evangélico. Mas, como nós não estamos aqui para falar nem de história, nem de geografia, hoje eu vou falar sobre o meu processo com religião e tal, e, como eu disse, eu fui criada numa religião cristã, bem dogmática, né? Como hoje existem várias vertentes, né, do cristianismo, a vertente que a minha família seguia era bem dogmática. E aí, quando que as coisas começaram a mudar, né? Lá atrás, quando eu abandonei a minha antiga religião, eu passei por toda a fase de revolta, inclusive com Deus, por muito tempo. Depois eu fui acalmando o meu coração, fui deixando de dar importância. Na verdade, não é assim que eu fui mudando de ideia. Eu só fui deixando de dar importância. E quando eu parei para olhar para isso de novo, tinha mudado já. Então, assim, eu não lembro dessa fase de, daí eu fui vendo isso e ressignificando. Não lembro disso. Simplesmente, em um momento eu estava revoltada, e quando eu parei para olhar de novo para essa questão de fé, de religião, a revolta já não me cabia e as coisas já tinham mudado. E por muito tempo eu confundia questões energéticas com questões espirituais. E eu vejo que isso é muito comum nos jovens místicos, né? De defumar uma casa, acender um incenso, acender uma vela e blá blá, fazer várias coisinhas assim e tal, porque viu que isso muda a energia, e um banho, não sei do que, para mudar a energia e tal. Mas energeticamente é uma coisa que tudo isso, que todas essas ferramentas atuam. Espiritualmente é outra coisa. E eu não sabia que eram coisas, eu não sei se distintas, mas eu não sabia que eram coisas separadas. Eu achava que era tudo a mesma coisa. E quando que eu tive o chamado para olhar para espiritualidade enquanto espiritualidade mesmo? Quando os mestres começaram a se apresentar. Então, nesse vídeo de fé já falei um pouco disso, não vou falar disso novamente, mas os mestres começaram a se manifestar, a se apresentar, passei a ser devota de alguns, outros eu fui entendendo o que estava trazendo, qual era a energia, qual era a comunicação, mas eu entendi que os guias, né, os meus guias, os meus mestres, eles começaram a se materializar de algumas formas para que eu pudesse seguir o caminho que eu tô seguindo hoje. Eu precisava receber alguns recados deles, mudar algumas coisas que seria através deles, né? Através do conhecimento, dos insights, a partir da comunicação e da conexão com eles, que algumas coisas mudariam. Então eles passaram a se manifestar. E aí, a gente falou de espiritualidade, mas onde que entra a tal da religião? Hoje, gente, se eu fosse escolher assim, se eu tivesse sendo obrigada a escolher uma religião hoje, muito provavelmente, eu escolheria a Umbanda. Por quê? Porque as minhas características pessoais, características que eu já tinha, combinam muito com características da religião, da religião ubandista, né? Então, eu gosto muito de vela, eu gosto muito de erva, eu trabalho muito com os elementos da natureza, eu sou apaixonada pelos orixás, que trabalham, né, na força da natureza, também na vibração da natureza. Eu amo tambor, eu amo rituais. Então, assim, tudo que eu gosto, tudo que eu já gostava antes de desenvolver minha espiritualidade, antes de desenvolver minha fé, quando eu ainda estava no Paranauê energético, tudo que eu gostava combina muito
com práticas que eu vejo dentro da Umbanda. Eu não entendo dos dogmas da Umbanda, vou ser muito honesta, não parei para estudar. Esse é um dos desafios para mim de ter uma nova religião, porque eu sei que eu vou ter que estudar, e não é pelo estudo em si, mas é porque as religiões geralmente seguem normas, né? E seguem uma ideologia de alguma forma. E é nisso que eu acho que já não me cabe, sabe? Hoje, por exemplo, eu sou muito devota de São Miguel, me comunico com ele de uma forma muito cristã, assim, né? A quaresma, as rezas ali, é tudo muito cristão ali. Eu converso muito todos os dias com a minha avózinha, que é uma guia que veio na roupagem de preta velha, né? Os pretos velhos que trabalham na Umbanda. Eu converso muito não, tô sendo mentirosa, mas gosto muito da energia de Ganesha. Ganesha foi também um mestre que se manifestou, inclusive, num dia muito difícil que eu passei no final de 2021. Será que foi ano passado? Foi ano passado. Foi um dia bem turbulento, eu ganhei uma imagem de Ganesha, então eu entendi que era um presente mesmo naquele dia, um presente para abertura de caminhos, para que eu pudesse agir com sabedoria e tudo que envolve, né, a simbologia de Ganesha. Gosto muito de Buda, inclusive nos meus japamalas, nas minhas pulseiras, eu costumo trabalhar com a cabeça de Buda como pingente, né? Então, assim, veja que são diferentes entidades e algumas religiões pegaram essas entidades para elas, né? São diferentes entidades que eu converso. Então, falando de uma parte mais angelical, tem meu anjo da guarda, tem São Miguel, tem São Rafael, que eu trabalho muito com ele também na corrente de cura. Isso falando de uma energia angélica. Numa energia mais próxima minha, né, numa entidade que já foi encarnada, tem minha preta velha, tem a linha de baianos, que eu não sei se é baiano ou baiana, esse eu ainda não tenho tanta intimidade, mas se manifestou também na minha vida recentemente, mostrando um cuidado que tem com a minha casa, com o meu lar na linha de baianos. Sou muito grata a essa entidade que se manifestou. Ainda não sei como me referir a ele ou ela, porque ainda não tive maiores informações, mas a questão é essa, sabe? Que pra Ganesha, pra Buda, pra minha preta velha, gente, não existe religião em outro plano. Essa que é a grande verdade, não existe religião em outro plano. E pra mim, não faz muito sentido eu ir atrás de dogmas e de estudos sobre o que tem por trás de cada uma dessas entidades, porque elas se apresentaram pra mim sem roupa de religião. Não tinham a bandeira, eles estavam ali. Mas ainda tem mais uma característica que me agrada na Umbanda. Por exemplo, sou devota de São Miguel. Na Umbanda, eu posso continuar cultuando o meu amado guia São Miguel. Eu posso, porque eles cultuam também os mestres ascensionados. É uma religião mais aberta. Agora, vamos supor que eu... não, sou católica então eu quero ser católica. É a religião que eu vou escolher. Eu sei que para um católico, para um cristão, muito difícil que esse cristão, embasado na sua ideologia, falando aqui, gente, de estudo, de religião, tá? De teologia. Muito difícil que esse cristão vá manter uma comunicação com Preta Velha. Eu sei o que eles pensam da Preta Velha, da entidade. Então, eu falo aqui porque é sempre por aqui que ela fala comigo. Por isso que eu fico apontando assim. Mas a questão é essa, sabe? Então, pra mim, converso todos os dias com o meu mestre Jesus Cristo, sou apaixonada pela oração do Pai Nosso, rezo todos os dias, amo muito também, gosto muito da história de São Francisco de Assis. A oração de São Francisco de Assis eu faço diariamente e pra mim ela é um mantra, sabe? Sempre que eu tenho alguma coisinha pra resolver, durante a oração de São Francisco eu percebo, porque ela abrange muitos pontos da nossa vida. E aí você pode me dizer, então você é universalista, aceita que você é universalista. Sabe, gente, eu tenho um pouco de preguiça do rótulo. Eu sou universalista, sou espiritualista. Não sei, assim, se eu quero falar, sabe? A questão é, eu venho sentindo uma vontade, um chamado
de pertencer a uma religião, a qual eu acredito que seja de fato Umbanda, até por conta desse motivo que eu falei. Uma mensagem que eu quero deixar aqui nesse vídeo é que, para mim, o mais importante dessa caminhada não é ter ressignificado a minha questão com a minha antiga religião, não é ter entendido que talvez eu possa vir a ter uma religião de novo, coisa que eu achava que jamais aconteceria. Não é isso. O que eu aprendi nessa caminhada, nesses últimos tempos, é a ter profundo respeito pela fé dos meus irmãos. Assim, eu hoje acho muito lindo quando eu encontro alguém de fé. Amo ouvir relatos de fé. E geralmente eles vêm de pessoas religiosas e vêm de pessoas de diferentes religiões. Então, eu percebo que o que eu admiro de verdade é a fé, mas que muitas vezes ela vai se manifestar através de uma religião. Então, eu aprendi a ter mais respeito, sabe? Pelos meus irmãos. E isso, pra mim, é um grande aprendizado. E isso, pra mim, é muito importante de reconhecer isso hoje. O quanto eu tinha pra melhorar, o quanto eu ainda tenho pra melhorar, nesse sentido de respeito e de tolerância religiosa, o quanto eu ainda tenho pra melhorar, mas que eu já caminhei de onde eu estava. Já não tô mais lá no início da partida, de quando eu comecei nessa jornada espiritual, religiosa, seja lá como você quiser chamar. E é isso o vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado, eu espero que tenha conversado com o seu coração. Hoje falar de fé pra mim é algo muito bom, me preenche muito, e eu sempre que tô gravando desejo que esse preenchimento, que é Deus mesmo, é quando a gente se enche de Deus, quando a gente se enche do Espírito Santo, que isso chegue até aí também, de quem tá ouvindo, de quem tá me assistindo, tá bom? Então por hoje é isso, até o próximo vídeo, tchau!